Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E essa história do zagueiro Arboleda de saída procede? O São Paulo que joga amanhã contra o São Bernardo por um jogo treino, mas jogo oficial mesmo só no dia 29, jogando em casa contra o time do Sport, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Falar sobre o São Paulo, com uma conta que parece esquisita para dois jogadores que não são titulares. É que para ficar em definitivo com o zagueiro Juan e com o volante Marcos Antônio, São Paulo vai precisar desembolsar 52 milhões de reais. Pelo menos é isso que consta no contrato de empréstimo da dupla. Ambos ficam apenas até a metade do ano. E existem metas a serem cumpridas que, em caso de cumprimento, o São Paulo precisaria adquirir esses atletas. Começar pelo caso do Juan. Negócio de 27 milhões de reais se o zagueiro disputar pelo menos 25% dos jogos e só contabiliza partidas em que ele esteja em campo por pelo menos 45 minutos. Até agora o Juan soma 11 jogos. Caso do Marcos Antônio, operação de 25 milhões de reais. Ele tem 15 partidas e precisa estar em 30, também valendo aquela máxima de pelo menos 45 minutos em campo. Ambos ainda podem bater as metas, até porque o São Paulo realiza até a metade do ano 20 partidas. Mas vai caber a Zubeldia e a diretoria do São Paulo colocá-los ou não em campo. Ambos são reservas. Marcos Antônio até andou atuando recentemente por conta da ausência do Pablo Maia. Já o Juan, mesmo com o esquema com 3 zagueiros, não foi titular nas últimas rodadas. Eu, na condição de dirigente do São Paulo, não permitiria que nenhuma das metas fossem batidas. Jogadores extremamente caros para a entrega deles. São preços de atletas que poderiam chegar para a condição de titular. 27 milhões para um zagueiro, 25 milhões para um volante que nunca conseguiu se firmar. Eu não contrataria. E você, o que pensa sobre o tema? O São Paulo conseguiu um alívio na folha salarial? Sim, conseguiu. Quem afirmou isso foi o Carlos Belmonte, que é diretor de futebol do São Paulo, depois do sorteio dos grupos da Libertadores na última segunda-feira lá no Paraguai. Ele deu uma entrevista ali após o sorteio dos grupos e falou justamente sobre isso, falou que esse alívio financeiro se dá porque muitos jogadores saíram do São Paulo no final do ano passado, início deste ano. É um alívio aí de 1 milhão mais ou menos de reais por mês, o que no final deste ano, no final da temporada de 2025, contando aí 13º pagamento de férias e tudo mais, vai gerar uma economia de mais de 15 milhões de reais para os cofres do São Paulo. Lembrando aí que são diversos jogadores, tanto super conhecidos que estavam sendo titulares aí como o lateral esquerdo Wellington, o Moreira, que foi envolvido na negociação pelo Wendel, e também o Galopo, o Rodrigo Nestor, o Wellington Rato, Michel Araújo, William Gomes, enfim. No total foram 17 jogadores que saíram do São Paulo, contando também alguns garotos aí da base de Cotia. 17 jogadores saíram, entre saídas definitivas e empréstimos também, que outros clubes possam aí arcar com uma parte do salário por fim, que gerou essa economia aí de 1 milhão de reais mensais. E essa economia, como eu disse, até o final do ano vai gerar, obviamente, aí por mês um total de quase 15 milhões de reais, vai ajudar também no plano da própria reestruturação financeira do São Paulo. A gente sabe que a dívida do São Paulo está beirando ali, está chegando na casa do 1 bilhão de reais, então qualquer alívio financeiro, qualquer alívio na folha salarial é muito bem vista, é muito bem quista aí pela diretoria do São Paulo. Lembrando, é claro, que esse ano o São Paulo está com um elenco muito mais enxuto do que do ano passado. Inclusive, essa era uma reclamação de grande parte dos torcedores, que tinham muitos jogadores que nem sequer entravam em campo, enfim, ficavam ali ganhando seus salários e tudo mais, acabavam inflando o elenco, mas o treinador não utilizava. E aí, gente, essa economia é bem vista, não é não? Bom, Marina comentando. Garrafa, olha só, eu entendo, o São Paulo está com uma preocupação, se desfez, como trouxe a Marina ali, importante informação, 17 jogadores, é algo bem importante, relevante, mas eu não sei se isso vai representar de fato uma economia, porque deixar de gastar é diferente de economizar. Segundo a previsão deles, cerca de 15 milhões até o final de 2025 serão economizados com a saída desses jogadores. Mas só a chegada do Oscar
Só a chegada do Oscar ela representa aí cerca de 12 milhões e meio, se não estiver enganado, até o final do ano. Então, se você tá, olha, eu vou parar, eu vou deixar de aumentar a minha folha para manter ela igual, né? Vou tirar aqui 17 jogadores, só que eu vou trazer 3. Só que o valor da folha vai se manter, então você não teve economia nenhuma. O Oscar ganha, pelas informações que eu tenho, mais de 2 milhões de reais por mês. O São Paulo paga uma parte, a patrocinadora paga outra parte, mas a partir do São Paulo é quase que a mesma coisa do que o São Paulo vai economizar aí com esses 17 jogadores. Eu acho que é importante uma estruturação de elenco, um planejamento para isso. Eu até concordo com a ideia que é melhor você ter esse dinheiro investido em um Oscar do que em 17 jogadores que não te trazem o retorno nem de marketing, nem de campo. Eu concordo com essa estratégia. Eu só não sei se dá para a gente chamar isso de economia financeira. Eu tô com o Salazar nessa, né? É difícil você falar em economia quando você tem que montar um time competitivo. Então você vai criar alternativa, já que o gasto acaba sendo necessário, mesmo sem você ter o dinheiro, que você gaste da melhor maneira possível. Isso. Da melhor maneira possível para que possa montar uma equipe competitiva, porque hoje as competições, Michele, trazem bons recursos financeiros. Campeonato Paulista, boa premiação. Copa do Brasil paga mais que um Campeonato Brasileiro. Taça Libertadores da América. Então, não adianta você também economizar, enfraquecendo o seu time e não buscar premiações, ainda ter pressão de torcida. Então, já que tem pouco, gaste pouco, mas da forma correta. Mas e tem muita competição também pela frente, não pode ter um plantel muito curto. Aí, né? Que entra a base. É aí que você entra a base. Você entra a base para dar pontualmente uma situação. Esse é o trabalho do treinador, porque é muito fácil você ficar pedindo jogador, pede jogador. O Corinthians trouxe aquele Pedro Raul. Quanto gastou com esse tal desse Pedro Raul? Muito, 5 milhões de dólares, se eu não tiver enganado. Aí os caras estão reclamando que o Mendes vai ganhar, não sei o que gastou com o Pedro Raul? Bora falar agora sobre o Grêmio que insiste na contratação de Arboleda. Fui o primeiro a dizer para vocês, algumas semanas atrás, que o tricolor gaúcho havia feito uma proposta pro tricolor paulista pelo Arboleda. O negócio acabou descartado logo de cara, porque a ideia do Grêmio era praticamente não gastar nada pelo Arboleda, e sim fazer com que o São Paulo tivesse o perdão de uma dívida em relação à compra do Ferreira. No ano passado, quando o São Paulo comprou 35% dos direitos econômicos do atacante, ficou de pagar ao Grêmio 12 milhões de reais. O problema é que a primeira parcela já venceu, o Grêmio não recebeu e levou o caso à Câmara Nacional de Resolução e Disputas. A ideia do tricolor era um perdão dessa dívida. O São Paulo não precisaria pagar, mas liberaria o Arboleda. O tricolor não gostou da oferta e agora o Grêmio insiste na contratação do Arboleda e topa colocar uma pequena quantia em dinheiro para que o São Paulo libere o atleta. Também surgiu no Sul a notícia de que o Arboleda teria pedido para deixar o São Paulo para se mudar pro tricolor gaúcho. Arboleda que perdeu sua condição de titular incontestável na dupla de zaga de Luiz Ubeldia nessa temporada. O São Paulo assegura que não é verdade essa intenção do Arboleda de sair, embora um atleta de 33 anos seja um dos mais caros do elenco, entre salários, direitos de imagem e também dívidas que o São Paulo assumiu e que eram do Arboleda. O zagueiro custa ao São Paulo cerca de 800 mil reais por mês. Arnaldo. Diga. O São Paulo vai fazer um jogo treino contra o São Bernardo, certo? No sábado, no Morumbi, né? Porque agora não está tendo show nenhum, não tem jogo aberto? Nenhum. Não, né? Não. Mas eu estarei lá. Vou dar uma olhadinha, né? Lá no Morumbi é impossível, né? A gente consegue... Vai fazer um jogo treino com o São Bernardo, vai marcar a uma semana da estreia contra o Sport, né? Para o Zubeldia observar algumas situações, a volta do Luiz Gustavo, por exemplo, como é que ele vai estar. O Lucas não vai participar. Agora ele já está oficialmente de volta, né? Está oficialmente de volta. O Lucas não vai participar, o Lucas é dúvida para a estreia contra o Sport, mas vai ter essa atividade aí, mas com aquelas situações de você poder trocar quantos quiser, não é uma... Só vai ter uniforme, mas... Eu nem sei se talvez vai ter algum uniforme. Eu tô achando que não vai ter uniforme. Isso, né? Jogo treino e amistoso são coisas diferentes. Não vai ter uniforme. Quando tem uniforme tem juiz, exatamente. A única questão que torna a coisa um pouco mais é que vai ser no estádio. E por alguma razão vai ser no Morumbi, só para testar? Porque o São Paulo vai jogar a primeira partida no Morumbi, depois há muito tempo não joga, né? Eu só não sei se o adversário eu teria escolhido. Porque já jogou no Paulista, um time que bate bem, eu não sei. Foi lá que o Pablo Maia arrebentou a perna. Eu não sei se eu... São Bernardo. Não sei se eu não pegaria outro time. Foi pancada, não foi? Ele não foi desleal.
ele tomou a frente do cara, o cara não percebeu que tinha um cara atrás, que tinha o ladrão atrás. E aí ele, quando o Pablo Maia passa à frente, ele pisa no tornozelo do Pablo Maia. Aí arrebenta. Não lembro exatamente do lance. Mas foi completamente involuntário, não foi nada... Sim. Vamos ver o calendário do São Paulo já com as datas definidas, como ficou a vida do São Paulo daqui para frente. Definidas pelo brasileiro só a primeira rodada, só para deixar claro. Você tem a sequência definida. Isso, a sequência, data porque em si ainda não saiu. Deve sair até o final da Isso, semana eu também as acho. primeiras rodadas todas do Brasil. Exatamente. Eu vou saber exatamente onde é que eu vou Perfeito. quebrar a cara, que eu achei que era data FIFA e não é. É o cara achando que é data FIFA em abril. O Massa me enganou ontem. Tem uma sequência insana de jogos, o cara vai tirar Abril férias e maio é abril. loucura. Mas eu cheguei à conclusão, se tudo correr bem, vai ser um jogo só. Mas depois Um jogo só? É, porque no primeiro eu vou estar aqui, no segundo já vou estar de volta. Entendeu? Esporte, dia 29/3, sábado. Portanto, Está confirmado. Confirmado. Sábado, 18h30. Isso aí. Aí confirmaram também o jogo do Tadieres, Exato. dia Quarta-feira. 2. Então, 29, aí tem 30, 31, 1, 2. Córdoba, primeiro jogo da Libertadores. Ficou bom, né? Como o Arnaldo acabou de dizer, certo? Aí depois, Galo fora, pelo Brasileirão. Esse não tem data ainda. É sábado ou domingo, final de semana. Sábado, domingo, final de semana, dia 8. É isso? Não se perca, Não, não. 5. Não. 5 ou 6? Esse final de semana o Vessone vai estar no Morumbi no show. É esse final de semana esse show. 5 entendeu? ou 6, é isso aí. 5 ou 6. joga em BH. Enquanto São Paulo joga em BH, vai ter o K-pop no Morumbi. 5 Exato. ou 6, Tá aí. perfeito. Alianza Lima, 10. Aí, Que é uma quinta-feira. Já sem palco, já tudo bonito, gramado, campo resolvido. não, resolvido Não, o resolvido, gramado pode dizer. tipo Shakira. Não, entendeu? ok, É mas o primeiro jogo. não vai ter um pedaço só do Morumbi. Com aquelas marcas no gramado. Tipo, Não, sim, mas vai filme ter sinais. capacidade total, é isso que eu quero dizer. Isso sim. Alianza Lima. Aí no fim de semana, 12 12 ou 13 Isso. contra o Cruzeiro. Em casa também. Em casa. Aí vai ser no domingo, porque o jogo do Aliança é quinta. Então só pode ser. Só vai ser domingo, exatamente. Certo? Isso já dá pra saber. É bom eu saber essa parte aí. Então é domingo já. Domingo, viu, Massa? Então você já se ferrou. Mas tudo bem, bora. Fora o Botafogo, mais que nada. dia que vai ser? Meio da 16 semana. ou 17 no meio de semana. Quarta ou quinta. Tá. Beleza, bom saber também. E aí, Santos semana. no Brasileirão, sábado ou domingo. Exato, em casa. Se não correr bem, vai ser domingo. Vamos pensar nisso, vamos focar nisso. É, E aí, dia 23, que é quarta-feira depois, né? isso. Tá confirmado. errado isso aí. Por quê? Tem que ter a agenda do show junto. Não, Já o show já tá. O show de abril, eles conseguiram. O show de abril eles já. conseguiram driblar. Conseguiram driblar. Que é exatamente Essa do jogo do esporte. entre o esporte e o Aliança. Isso, Exato. beleza. Aí depois Ceará no Brasileirão em casa, Fortaleza em casa. Será fora. Será fora, Fortaleza em casa. É, eu não Vou te sei falar como- que essa tabela ela não é boa, não é porque é cheia de coisa, mas ela tudo bem. Nesse primeiro recorte, aí cada um vai ter a sua situação, né? Você não tem, como o pessoal do Inter estava falando, você não tem 3 jogos fora, 3 jogos em casa pelas competições. Se você reparar, joga 1 em casa, 2 fora, 2 em casa, 1 fora. Não tem uma sequência que às vezes vai acontecer por conta das contingências de cada campeonato. Então eu acho uma tabela ok pro São Paulo. E lembrando, ali, ó, não tem, né? A gente tá com 10, certo? O 11º é a Copa do Brasil. É a estreia na Copa do Brasil, é ida, não se sabe em casa, fora e quem contra quem. Não tem nada. 30 Olha dias, isso, certo? Copa Depois Brasil do ainda. Fortaleza vem a Copa do Já Brasil. começa É a depois ida. do aí, Fortaleza. e acabou essa fase inicial da Copa do Brasil. Agora aí tá todo mundo. E isso não teve um sorteio ainda, não sabe se é fora, casa, blá blá. Mas depois do Fortaleza, lembra bem, o Vessone É a Copa tem do a Brasil, data né? do meio de semana da Copa do Brasil. 30 de abril, exatamente. 30 de abril. 30 de abril. Então tá aí o quadro com os jogos do São Paulo. Até junho, não para. Então é melhor decorar talvez isso de 10 em 10, é isso? Porque senão o torcedor vai ficar maluco. Vai ficar então, maluco. Então você corta até a Copa do Brasil. Isso. Depois, Isso. Até virar o mês, até virar o mês. que é junho, é maio, né? Enfim, é claro, evidentemente, que não é fácil, porque não vai ser fácil para ninguém a tabela. Mas. Mas pro São Paulo é mais difícil. Por quê? Porque é curto o elenco, porque Ah, o time tá. Porque não vai... Vem cá, vamos lá. Vamos lá, vai, Galo.
segunda rodada do Brasileiro. Jogou contra o Talheres em Córdoba, entre o Talheres, o Alianza Lima, Galo e BH. Aí Rian Francisco e sua turma. Tem que preservar. Ué, mas a torcida não quer? Põe a base. Aí é a hora. Mineirão contra o Atlético. Ué, mas... Mineirão. Mas você falou ontem isso. Mas você não falou isso ontem? Então, mas... O que eu tô falando é que o São Paulo vai perceber que o elenco é curto. Eu sei, mas... Mas calhou ali, ó, Lucas, Oscar é sintético. Acabou, deu certinho, vai pular e acabou. Também tem isso. Ué, eu aposto que o Arnaldo ia falar, se eu fosse o São Paulo, eu não punha os caras lá pra jogar no sintético. Não vai pôr, vai pôr provavelmente o Rian. Tironi, a questão é a seguinte, o São Paulo... Se fosse o jogo lá em Minas, na primeira rodada, eles iam jogar, gente. Não, eu também acho. Entendeu? Ali, veja, o sintético vai entrar na discussão. Não, podia ser é um plus. Exato, é um plus. É um plus ali. No meio ali seria só um plus. Porque já que tem 2 liberta, é um plus. Então, mas daqui a pouco a gente vai ver os outros times. Eu quero ver quem vai chegar entre um jogo e outro a Libertadores, que vai colocar o time titular, não vai colocar. Vai ter que se esfolar também. Então os times reservas vão fazer muita diferença, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Jorge Nicola trouxe a informação, né, pessoal, que o Grêmio ainda monitora o zagueiro Arboleda do São Paulo e tenta essa contratação. Se eu fosse o dirigente do São Paulo, não liberaria o zagueiro Arboleda. Até porque o São Paulo não tem dinheiro, né, pessoal, para fazer um investimento para contratar um zagueiro do nível do Arboleda. Por mais que ele tenha 33 anos já, né, galera, mas é um ótimo zagueiro, na minha opinião. O São Paulo precisa muito dele, então não faz nenhum sentido, né, pessoal, liberar o Arboleda para o Grêmio. E alguns comentaristas vêm falando, né, que o elenco do São Paulo está muito fraco comparado com o do ano passado. Então vamos dar uma olhada aqui nos jogadores que saíram, né, pessoal, do ano passado para cá. O lateral esquerdo, o Wellington, né, pessoal, que terminou seu contrato. Na minha opinião, né, pessoal, é um jogador que não faz falta, até porque agora o São Paulo tem 2 bons laterais esquerdos, né, o Enzo Dias e o Wendel. Então o Wellington é um jogador que não faz falta. O Nicão, né, galera, que praticamente não jogou muito no São Paulo e no ano passado ele também não jogava, né, estava emprestado. Então, outro jogador que não vai fazer nenhuma falta, né, na minha opinião. O Matheus Belém, né, pessoal, um jovem zagueiro que também não vai fazer falta, né, foi emprestado a Chapecoense. O Pedro Vilhena também, né, pessoal, outro jovem que foi emprestado a Ponte Preta, que também não vai fazer falta. O Rafinha, né, pessoal, que poderia fazer alguma falta, ele que saiu pro Coritiba, mas já rescindiu com o Coritiba também, né? Mas o São Paulo agora tem um Cédric, né, pessoal, que tomou conta da lateral direita, tomou o lugar até do Igor Vinícius. Então, na minha opinião, não faz falta o Rafinha também. O Rai Ramos, né, outro lateral que também não jogava no São Paulo e até rescindiu o contrato. O Caio Mateus, né, pessoal, um jovem que era muito promissor, mas depois de uma lesão caiu muito, né, foi vendido ao Coritiba, então não faz muita falta também. O Jamal Lewis, né, galera, outro lateral esquerdo aí que não faz falta nenhuma no time do São Paulo. Quem mais? O Léo Silva, né, em fim de contrato. O Ayrton Rato, né, pessoal? O Ayrton Rato é um jogador que poderia fazer falta, mas começou a cair de rendimento ano passado e esse ano até a torcida do Vitória, né, pessoal, vem criticando muito ele. Então, na minha opinião, não faz muita falta. O Galopo, né, pessoal, que poderia ser mais utilizado no time do São Paulo. O Rodrigo Nestor também, né, pessoal, outro jogador que sofreu muito com lesões. Ano passado praticamente não jogou no time do São Paulo, então não faz muita falta, na minha opinião. O Michel Araújo, esse sim, né, pessoal, poderia ficar para essa temporada. É um jogador que fazia lateral esquerda, que fazia a ponta, que fazia o meio. Então esse sim é um jogador, na minha opinião, que poderia fazer falta, né, para esse ano. O Jackson Mendes, né, pessoal, um jogador que não vinha jogando muito, então não faz muita falta. O William Gomes, esse sim, né, pessoal, vendido por apenas 55 milhões de reais. É um jogador que, na minha opinião, vai fazer muita falta nesse time do São Paulo. E o Moreira, né, pessoal, que não vinha jogando muito também. Ele sofria muito com lesões e agora o São Paulo já tem 2 laterais direito, né? Então, na minha opinião, o Moreira nem ia ter muitas oportunidades. E o Santiago Longo, né, pessoal, que teve o fim antecipado do seu empréstimo. É um jogador que não vinha jogando muito, né, pessoal? E quando jogava ali de volante, era muito criticado. E o Orejuela, né, pessoal, que terminou seu contrato nesse tempo
tempo que ele ficou no São Paulo praticamente não jogou. Então não entendo esses comentaristas que falam, né, galera, que o São Paulo vai ter um elenco tão fraco assim. Não concordo, porque o único jogador que poderia jogar nesse time do São Paulo, ter mais oportunidades, era o Rafinha, né? Então o Wellington Rato, o Michel Araújo e o Nestor, né, pessoal? Mas acho que o São Paulo já tem jogadores suficientes para encobrir esses jogadores. E na minha opinião, o que falta para o São Paulo é um treinador que utiliza mais a base. Tem vários jovens, né, como o Rian Francisco, o Ferreira, o Mike, que se tivesse mais oportunidades, né, pessoal, poderia crescer muito nesse time do São Paulo ou até virar titular. Já que o São Paulo pretende nos próximos dias, né, fazer uma parceria para a base com o empresário grego Evangelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo. Então o São Paulo precisa de um treinador que utilize esses garotos, né, pessoal? Mas eu acho que com essa sequência pesada que o São Paulo vai ter agora nos próximos dias, essa base, né, como o Rian Francisco e alguns outros, vai começar a jogar. O São Paulo vai entrar em campo agora no dia 29 pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport, depois joga pela Libertadores contra o Talheres, depois enfrenta o Atlético Mineiro, o Alianza Lima, né, pela Libertadores, joga contra o Cruzeiro, Botafogo e o Santos pelo Brasileirão, depois enfrenta o Libertad pela Libertadores e o Ceará e o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E na minha opinião, se o Zubeldina começar a se sair bem nesses primeiros jogos, ele em breve vai ser demitido, até porque já vai fazer quase um ano no comando do São Paulo, já foi eliminado do Campeonato Paulista esse ano passado da Libertadores e da Copa do Brasil, e é um treinador muito fraco, né, pessoal? É um time muito mal treinado. Então o São Paulo já começa a observar alguns nomes no mercado, como o Fernando Diniz, o Paulo Pesolano, que também surgiu, né, pessoal? O Renato Gaúcho, o Tite, até o Dorival Júnior, né, pessoal? Se for demitido da seleção, vários nomes já estão sendo especulados no time do São Paulo. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.